apresentando e como toda terça-feira não poderíamos deixar de trazer alguém para falar sobre os mais diversos assuntos relacionados à bike. Hoje vamos falar mais sobre a utilização da bicicleta no dia a dia e ter uma super entrevista com a Amaury Martins, colecionador e amante de bikes, e uma reportagem sobre o coletivo Aro 60 aqui em São Paulo. Vamos começar o nosso programa com o nosso entrevistado e falar um pouco mais sobre como é se aventurar em cima de uma bicicleta, não só em São Paulo, mas por todo o Brasil. Vamos receber a Amaury. Muito obrigada, Amaury, pela sua presença. De nada, eu que agradeço. Então, vamos começar? A bicicleta é um assunto muito presente na sua vida, né? E como que começou esse hábito? Como que surgiu esse interesse pela bicicleta? Como você colocou ela no seu dia a dia? Eu comecei a usar a bicicleta como meio de transporte em 2008. Foi uma decisão que teve muito a ver com esse momento que a gente vive de trânsito, de loucura cotidiana e a ver também com um pouquinho de cuidar da minha saúde, de cuidar do meu físico. Então eu entendia que a bicicleta era um meio de transporte possível. Embora São Paulo seja uma cidade que tem todas as complexidades com relação à mobilidade, eu entendi a bicicleta como uma possibilidade bem viável. Sem dúvida, né? Porque você consegue driblar bem o uso do trânsito e tudo mais. E o que mais mudou assim na sua vida antes e depois que você usou a bicicleta como meio de transporte? Eu acho que tem um componente de qualidade de vida, né? Antes da bicicleta eu só exclusivamente usava ou metrô ou carro. Então a bicicleta ela abriu uma terceira via de possibilidade para mim fora do transporte particular, que é o carro, e fora do transporte público. Ela é um meio mais barato, então assim, querendo ou não eu consigo economizar dinheiro, né? Você não paga impostos, você não paga nenhum tipo de taxa municipal, federal, estadual, e tampouco você paga tarifa de transporte. Então, para mim a bicicleta tem um pouco a ver com isso, né? Tanto com essa questão financeira, também quanto com relação à minha saúde especificamente. Eu percebi uma melhora na minha qualidade de vida, na respiração, nas relações diárias mesmo. No dia que eu vou trabalhar de bicicleta, eu vou muito mais bem-humorado. Sem dúvida, né? Você já começa o dia de uma maneira diferente. Sim. Então vamos agora ver uma reportagem sobre o coletivo Aro 60, que desenvolve vários projetos legais relacionados a bikes espalhados por São Paulo, que mostram que a bicicleta também pode ser uma ferramenta de transformação social. Como você se locomove em São Paulo? Entre metrôs lotados, ônibus atrasados e carros parados, a boa e magrelinha bicicleta tem sido a opção de muitos paulistanos. Criada em 1818, a bicicleta já é utilizada por muitos moradores de cidades como Tóquio, Barcelona e a maior referência do mundo nesta questão, Amsterdã. Em São Paulo, há pouco mais de 414 quilômetros de ciclofaixas espalhadas pela cidade e um crescimento constante de ciclistas. A ONG Aro 60 promove a difusão da cultura da bike em São Paulo, ensinando a consertar bicicletas e evitando a produção de lixo causado pelo abandono da magrelinha. O Aro 60 é uma organização fundada em 2011. A gente usa a bicicleta como uma ferramenta de transformação social e cultural. O Galpão da Bike hoje é o nosso projeto mais importante, que é um lugar próprio em que a gente recolhe a doação das bicicletas, faz a formação em mecânica, reformando essa bicicleta que fica para quem fez o curso depois. Quem é da periferia não vem para o centro fácil, como a gente vai. Então a bicicleta é uma ferramenta de empoderamento. Aí você está falando de gente que não vai precisar depender de nada para fazer essa rede rolar, ir para lá e para cá. Então tem um potencial grande de revolução. Como a bike é doada? Primeiro, tem algumas formas. Então você pode doar a sua bike, manda um e-mail para a gente passa na sua casa e recolhe. Independente de onde ela venha, a gente leva elas para o Galpão da Bike. No Galpão da Bike elas são criadas entre bikes que a gente pode usar nos cursos, que a gente faz lá, ou que a gente faz em parceiros, que vão ser desmontadas e vendidas como sucata. Bikes que a gente reforma e revende, porque são bikes incríveis, antigas, ou bikes que vem mesmo no bolo que a galera comprou e nunca usou. E bikes que a gente usa para fazer uma frota que a gente aluga para pagar as contas do galpão. A gente faz um material de comunicação offline. Com essa divulgação, indo na quebrada, entrando nos barracos, nos botecos, trocando ideia com quem vive ali e apresentando a ideia. Oi, a gente vai fazer um curso de mecânica de bicicleta, você faz o curso inteiro e no final você fica com a bike.
O pessoal tem desconfiança, tudo é monetário, né, hoje. E a gente acredita nisso e acredita no voluntariado também. Então, nessa reportagem a gente viu o Murilo, do Aro 60, falando sobre esse projeto. O que você acha sobre esses projetos sociais que envolvem a bicicleta? Eu acho que ele colocou muito bem essa questão da bicicleta como veículo de transformação social. Como eu tinha respondido anteriormente, eu acho que a bicicleta é um meio viável para que você trafegue pela cidade, né? E aí ela tem essas questões do físico, a questão financeira, a questão social mesmo de... eu acredito que as pessoas no carro elas ficam muito insuladas, elas ficam isoladas dentro do seu veículo num contexto de trânsito, né? Então, quando você está numa bicicleta, você olha mais para a cidade, você vive mais a cidade, participa mais da cidade. Eu acho que tanto das partes boas da cidade quanto das partes ruins, né? Então, a questão da violência, ela pode ser um pouco mais premente em cima de uma bicicleta. Acho que você está mais sujeito às coisas. Em compensação, eu acho que a bicicleta é um veículo para transformar isso, porque quanto mais pessoas na rua vivendo essa situação e ocupando os espaços públicos com a bicicleta, eu acredito que a transformação vai vir a reboque, entendeu? Sim. É isso. Eu acho muito interessante o projeto deles. E nos últimos anos foram criados vários quilômetros de ciclovia em São Paulo. O que você acha sobre isso? Você acha que é bom? Você acha que não é tão bom? O que você... Bom, a ciclovia é um assunto bem polêmico, né? Na verdade, existem alguns modelos ao redor do mundo, tanto de ciclovia quanto de integração da bicicleta no trânsito. Se você perceber em Amsterdã, por exemplo, as vias não são tão demarcadas quanto é em Londres ou quanto é na Alemanha e quanto é aqui em São Paulo agora. E o respeito no trânsito existe. Então eu acho que tem um componente, para além da ciclovia, tem um componente de educação no trânsito, de educar as pessoas para conviver. E isso, eu não sei o quanto a ciclovia faz esse tipo de educação ou o quanto ela segrega. Eu acho que aqui em São Paulo o tempo vai dizer pra gente o quanto essa experiência foi válida, né? Se a ciclovia é um modelo válido, segregando bicicletas e carros, ou se ela é um caminho para a integração futura onde as pessoas vão passar a se respeitar mais, mesmo com a ausência da ciclovia. Sim, interessante, muito bom. Agora vamos fazer uma pausa para chamar Renata Blessa, que falará um pouquinho mais sobre o aplicativo Bike Sampa para vocês. Quanto tempo e dinheiro você já perdeu no trânsito de São Paulo? Começando hoje, você pode mudar isso com o aplicativo Itaú Bike. Baixando gratuitamente no seu celular pela App Store ou na Play Store e indo a uma das mais de 200 estações, liberando uma bike pelo seu celular. Você pode fazer quantas viagens quiser durante todo o dia, que podem ser tarifadas ou não, dependendo do tempo de uso. A devolução da bicicleta pode ser realizada em qualquer estação disponível, só escolher uma posição livre. Bike Sampa. Pedalar, fugir do trânsito e ao mesmo tempo cuidar da saúde. E mais uma pergunta, Mauri. Andar de bicicleta em São Paulo tem todo esse problema da loucura no trânsito, de acidente, de assalto. Você já passou por alguma coisa assim, de sofrer um acidente ou de ter a bicicleta roubada ou algo do tipo? Não, a bicicleta roubada eu nunca tive, mas conheço vários amigos que têm. É um problema constante e acho que com um pouco com esse aumento do uso da bicicleta, consequentemente também os roubos de bicicleta vão aumentar, né? Eu acho que não é uma coisa a qual os ciclistas estão imunes. O que me preocupa mais mesmo é a violência diária dos motoristas, né? Que são motoristas de ônibus, motoristas de caminhão, motoristas de carro. A violência deles me preocupa muito mais porque talvez eles não percebam o quanto o ciclista é frágil em cima de uma bicicleta. Quando eles tiverem essa percepção de que ali tem um ser humano em cima de uma bicicleta, eu acredito que as coisas possam mudar um pouco. Já há um histórico de conscientização, a gente vê às vezes matérias em algumas cidades que a prefeitura colocou o motorista de ônibus para pedalar perto de um ônibus, o motorista do ônibus pedalando uma bicicleta perto de um ônibus para ele sentir um pouco qual que é a situação que ele faz o outro sentir, né? O que ele provoca no outro com o ônibus. Então eu acredito que assim, ninguém está imune a nada numa cidade, seja numa bicicleta, seja num carro, seja num caminhão, mas eu acredito assim, na cadeia da mobilidade, o pedestre e o ciclista são aqueles que mais precisam de cuidados. Então essa violência do motorista com o ciclista, essa intolerância, né,
me preocupa muito mais do que roubos ou qualquer tipo de subtração, sei lá, para roubar uma roda da bicicleta, um cilindro. Isso eu acho que, comparativamente, não é nada perto de uma violência que pode ser causada por um motorista. Por um acidente. Por um acidente. E você já passou por algum acidente? Já aconteceu alguma coisa? Eu fui atropelado já 3 vezes, nenhuma delas grave. Numa delas a bicicleta ficou bem destruída, mas eu não tive nenhum tipo de ferimento grave, nem precisei ser hospitalizado de maneira nenhuma. Mas talvez eu tenha sido uma exceção, porque eu conheço outras pessoas que não tiveram a mesma sorte, que sofreram um atropelamento e o resultado não foi bom, de maneira nenhuma. Tem muito acidente, principalmente quando começaram as bicicletas em São Paulo, teve um número absurdo de acidentes, assim. Então, obrigada por assistir a mais um Bicicletando. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e nos vemos na próxima terça-feira. Até mais! E muito obrigada, Maurinho. Nada, obrigado a vocês.